aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideia, novidade, podcast, AppCast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei ao certo que hora que você está nos ouvindo, mas acho que o que é importante é que você está aqui nos ouvindo. Hoje é um dia muito especial, a gente está gravando o primeiro episódio de 2024 e o tema de hoje também é um tema muito especial, porque a gente tem que lembrar que março é o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E por isso a gente resolveu convidar algumas mulheres da academia para conversar sobre diversidade de gênero no mercado de comunicação. No mundo onde a comunicação molda percepções, impulsiona mudanças e conecta sociedades, é essencial que as instituições de ensino desempenhem um papel ativo na formação dos profissionais capacitados, diversificados e igualitários. Porém, a gente sabe, que o caminho para a igualdade de gênero ele é multifacetado, cheio de obstáculos. Mas assim, a gente também tem que celebrar as conquistas que a gente encontra nesse caminho, Então, hoje, nós vamos debater como nesses espaços universitários pode tornar esses agentes de transformação, preparando uma nova geração de comunicadores para enfrentar os desafios que o mercado tem, a sensibilidade, a competência e a consciência de gênero dentro desse mercado nosso de comunicação. E para essa nossa conversa, a gente convidou aqui um grupo de professoras de cursos de publicidade, de cursos que são renomados pelo país, e é um grupo, assim, bem incrível, de mulheres bem maravilhosas. Então, eu vou chamando aqui, queria começar com a doutora Júlia Petermann. Cadê a doutora Júlia? Está por aqui? Oi, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite, os ouvintes do AppCast. Uma alegria estar aqui com vocês hoje para ter essa conversa com essas mulheres incríveis. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora Kátia Falcão também está por aqui? Agora foi, obrigada. Então, muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar mostrando para o mundo da profissão o quanto que a universidade pode ter assim um papel fundamental na busca pela equidade. Então, muito feliz e agradecendo aí o convite. Obrigada, doutora Kátia. Eu queria só fazer uma pequena correção e voltar um pouco, porque eu apresentei a doutora Júlia e apresentei a doutora Kátia. Falei que elas são mulheres aí super poderosas, mas não falei o porquê que elas são, Então, a doutora Júlia é da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, pesquisadora, líder do grupo Nós Pesquisa Criativa. E a doutora Kátia, ela vem direto de Niterói, é publicitária, mestre, palestrante, empreendedora educacional e gestora do curso de comunicação social da Universo. De novo, sejam muito bem-vindas e eu vou continuar aqui, então, vou chamar a nossa outra convidada, a Larissa Macedo, que é da PUC, daqui de São Paulo, é publicitária, artista, curadora, palestrante, doutora e mestre em comunicação e semiótica aqui pela PUC, é também criadora do projeto AT, me corrija se eu estiver falando errado, Larissa, também é professora dos cursos de graduação e pós-graduação de comunicação social, licenciatura em artes do Centro Universitário Belas Artes. Cadê a Larissa? Está na tela? Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, gente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês que vão nos ouvir e também trocar, com profissionais tão importantes para a gente pensar a comunicação hoje. Muito bom. Obrigada, seja muito bem-vinda. E também a gente vai falar com a Vaniele Barreiros, da FAPCOM, que é jornalista, doutora em Psicologia Social, coordenadora de extensão da instituição, diretora executiva da Espatódia. Gente, me perdoa. Depois eu quero, quando você entrar, Vaniele, me corrija. Comunicação, marketing em eventos. Seja muito bem-vinda. Falei errado, Certeza. Então, tá certo, Espatódia mesmo, Espatódia Comunicação e Marketing. Muito bom estar aqui com essas mulheres incríveis, é bom sempre participar de mesas de discussão com muitas mulheres, Então, hoje aqui na FAPCOM, então eu coordeno aqui também um núcleo de acolhida dos alunos pretos, Então, a gente tem um grupo de acolhida muito importante, porque ainda bem os nossos alunos
pretos estão chegando cada vez mais para a universidade para tomar conta desse espaço que é nosso, né? Nós, mulheres pretas, alunos pretos, periféricos. Então, a gente está hiper nessa batalha assim, de acolhida e de empoderamento dessas pessoas dentro da universidade. Vai ser ótimo o bate-papo com vocês. Muitíssimo obrigada, Vani. E, né, junto comigo aqui na apresentação do podcast, eu queria chamar a doutora Lina Moreira, que é publicitária, sócia da AVO Consultoria, especialista em brand consciente, pesquisadora de percepção da inovação e também integra a diretoria de diversidade e inclusão da associação da nossa querida APP, é membro voluntário do curso preparatório de seleção de pós-graduação, Mestres Pretos, do Instituto Suma Uma, e eu queria dar muito boas-vindas para a Lina, minha companheira de APP. Tudo bem, Lina? Bom dia, Carol. Carol, eu estou me sentindo num congresso de comunicação, com a diferença que a conversa aqui vai ser mais leve, junto com essas pesquisadoras, professoras extremamente engajadas, realmente, nesse projeto de melhorarmos aí as condições das mulheres na área acadêmica. Gente, obrigada, Lina, por topar participar. E eu queria também fazer uma correção, eu chamei a professora doutora Júlia, falei de Júlia e a Juliana, peço perdão para a nossa convidada. E eu queria, antes da gente começar as nossas perguntas, eu já vou dar a palavra para você, doutora Juliana, já que eu falhei, já assim, que eu errei. Gostaria, assim, que antes da gente iniciar as perguntas, eu vi que todas vocês desenvolvem uma série de projetos, né? Quando a gente fala aqui que vocês são professoras, doutoras, né, das universidades, assim, mas, assim, eu vi que vocês têm uma série de projetos que geram impacto, né, dentro da nossa área de comunicação. E antes da gente começar aqui as nossas perguntas, eu queria que vocês contassem um pouquinho do que vocês estão fazendo nas universidades. E, doutora Juliana, eu vou começar contigo, dar a palavra para você. Tá certo, obrigada, Carol. Para mim é uma alegria, como já disse antes para vocês, né, ter essa conversa aqui com a professora Kátia, com a professora Larissa, com a Vani, especialmente com a minha amiga querida Lina. Então, eu quero começar falando um pouquinho do projeto que eu coordeno aqui na UFSM, se chama 50-50, abrindo portas para a equidade de gênero na comunicação. O projeto começou falando sobre criação publicitária. Esse era o foco, assim, início de tudo. No entanto, enquanto o projeto foi se desenvolvendo, hoje ele já tem 5 anos aqui, e a gente já tem parcerias com outras universidades, com a URGS aqui de Porto Alegre, com a Unipampa. Eu falo de Santa Maria, né, Universidade Federal de Santa Maria. E o projeto já tem muitos laços, assim, com outras universidades. Só numa atualização, assim, no ano passado a gente fez um livro, e aí distribuímos esse livro amplamente pelo Brasil inteiro. Então, acabou que o projeto 50 já chegou, né, outras pessoas também sabem e conhecem a possibilidade, que era a nossa vontade, assim, que o 50 fosse implementado em outras universidades também. Numa retrospectiva, o 50-50 surge no ano de 2017, quando eu participei de um evento, um grande evento de publicidade, e o tema do evento era Nunca a diferença fez tanta diferença. E quando eu cheguei lá, eram somente em todo o festival, eram em torno de 10% só de palestrantes mulheres, e o 90% eram homens. As mulheres estavam concentradas no painel de gênero, que era no horário menos privilegiado da programação de todo o festival. E, assim, os homens estavam lá para falar sobre criatividade, sobre negócios, e as mulheres estavam lá para falar sobre gênero, somente. E aí eu falei assim, mas gente, tem alguma coisa errada, né? E aí quando eu voltei para a universidade, eu falei assim, mas esse problema, ele tem que começar a ser transformado de dentro da sala de aula. E aí eu comecei a pensar na minha própria prática, sabe? Eu sou professora da disciplina de criação publicitária há muitos anos já, e eu me dei conta que muitas vezes eu designava funções da direção de arte, por exemplo, para os meninos. E aí eu entendi que esse era um problema que começava por mim, inclusive, né? Pela reformulação da minha sala de aula
E aí eu criei esse projeto, então, que se chama 50-50, Abrindo Portas para a Equidade de Gênero na Comunicação. E o projeto, agora ele já tem quase 6 anos, e ele tem essa perspectiva, assim, de que a gente, enquanto mulheres publicitárias, criativas, que a gente se reúna já na universidade, né, que eu possa conversar com as meninas. E aí, assim, o projeto, ele consiste numa série de oficinas, mentorias, mas também muitas rodas de conversa, e ali, nessas rodas de conversa, eu posso escutar os relatos das meninas, que, assim, em muitos momentos elas se sentem silenciadas, sabe? No momento de brainstorming, a ideia das meninas é a menos privilegiada. Então, a sala de aula é o início de tudo. Então, eu tenho muitas coisas para falar depois sobre os 50, mas o projeto começou dessa forma, né? Já dei um pouquinho do contexto atual, e, enfim, depois eu vou falar um pouquinho sobre o livro também. E a nossa ideia hoje é fazer o 50 se transformando numa plataforma, que a gente tem a visão, assim, né, a missão de conectar a universidade com o mercado, olhando para as possíveis vagas em que as meninas possam ser bem recebidas para o início de uma carreira. Então, resumidamente, o 50 é isso, mas são 6 anos aí de história, tem muita coisa para contar. É muito interessante isso que você traz, né? Porque vocês que estão nas universidades, vocês estão na faculdade, vocês veem o problema ali desde a raiz, né? Eu acho isso fantástico, cara, porque... E é com outro olhar, né? Porque quando a gente está na sala de aula, né? A gente, né? Até... Eu sou de uma geração que acho que percebia isso menos, mas eu acho que hoje as meninas percebem isso mais, né? Não só as meninas, né? Mas acho que no geral... mas acho que esse olhar de vocês como professora sobre isso é muito rico, é muito interessante, né? Eu queria trazer agora a Larissa Macedo, para contar um pouquinho também do que você está realizando, também tem um projeto, né? Conta um pouquinho para a gente também do que você tem feito de impacto. Claro, Carol. Obrigada, para mim também é uma felicidade, é uma honra estar aqui. Eu divido a minha jornada de professora no Centro Universitário Belas Artes com a Lina, que é uma parceira amiga maravilhosa, então eu estou com a Juliana, sou time Lina. Adorei, Juliana, ouvir sobre os 50%, 50-50 de você, era um projeto que eu já conhecia e que eu acho lindo quando as suas alunas postam que elas estão no livro. E a felicidade que é estar nesse lugar, não só com relação ao mercado, mas também a inserção acadêmica, né, como produção de conteúdo, que a gente precisa muito. Eu, na minha jornada, sempre atuo no campo da diversidade, né, todos os meus projetos que atravessam tanto a minha prática docente, quanto a minha prática artística e curatorial, estão dentro do espectro de diversidade não geral, não só da equidade de gênero, mas as questões raciais, as questões relacionadas realmente a todas as diversidades. Então, quando Carol traz o projeto AT, é um projeto que eu tenho como curadora e artista que é relacionada à inteligência artificial e redes sociais, com foco na prática, né, de artistas negras e indígenas brasileiras. E dentro do Centro Universitário Belas Artes, né, eu consegui desenvolver um projeto muito bacana que gira em torno, ao longo de um ano, dos eixos da diversidade, em que a gente provoca os estudantes a pensarem em equidade de gênero, mas pensarem as questões étnico-raciais, as questões relacionadas às pessoas PCD, né, as questões relacionadas às classes sociais, né, socioeconômicas, dentre outros, a questão LGBTQIAP+, em que a gente provoca eles a criarem estratégias, identificarem problemas em marcas e associarem, a trazerem estratégias como oportunidades de negócios de temática, né? Isso em um semestre, quando a gente vai para o semestre seguinte, a gente já entra com outra estratégia, que é olhar os comitês de diversidade, né? Então, eu acho que eu tenho o privilégio de poder ficar um ano tentando trazer provocações e auxiliar num lugar na formação, que hoje eu acho que está muito aquém nas universidades, que a gente entrar com a diversidade como um elemento dos currículos, né? Foi-se o tempo, eu me formei, né, lá no início de 2005, em que se colocava a diversidade como algo que não era uma oportunidade de negócio, pelo contrário, né, era um demérito. Se a gente queria trazer a representação das pessoas negras, por exemplo, eu já ouvi de professores dizendo que isso não dava dinheiro, né? Eu, uma estudante negra, naquele momento, mulher, vendo isso. E vendo também, tendo como maior parte do quadro, né, professores homens, o que se reflete também, e ainda se reflete nas áreas de poder das grandes empresas e agências. Então, eu acho que na universidade é o lugar em que a gente coloca um olhar dentro, né, de meninas, de meninos, né, jovens publicitários,
universitários, de que eles, embora eu acho que as nossas gerações não tenham rompido com isso, eu tenho certeza que as deles vão romper e a gente vai ter ajudado nessa formação. Acho que eu fui me delongando, perdão, para falar dos projetos, mas aí já vamos seguir. Desculpa, Carol. Imagina, vamos lá. Acho que é importante a audiência conhecer vocês, porque a hora que a gente começar a perguntar aqui, o negócio vai ser bom. Eu queria chamar agora a professora doutora Kátia, para também contar um pouquinho do que está realizando. Tá, então, muito feliz de estar aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade, e muito feliz de ouvir o projeto aí das colegas da Larissa, da Juliana, me interessei muito, e queria falar um pouquinho do que a gente vive aqui em Niterói. Quem é a instituição que a gente trabalha, né, que foi fundada por uma mulher. Então, quando a gente está inserida a gente aqui acaba estando inserida numa mentalidade onde as mulheres têm um peso muito grande, né? Então, foi a reitora que fundou e faleceu no ano passado, nós temos uma outra reitora e temos uma pessoa sendo preparada também para um cargo de direção a nível de reitoria para fazer parte do corpo dos mantenedores. Então, esta mentalidade, ela é presente desde o início dessa universidade. Então, que é a Universidade Salgado de Oliveira, que tem campus em vários lugares. E por que eu estou trazendo isso à tona? Né? Porque isso muda um pouco a forma como a gente vai trabalhar o aluno. O meu aluno, ele não é um aluno que mora num lugar maravilhoso. Ele é um aluno de periferia. Ele é um aluno preto. E a maioria dos meus alunos são mulheres. E há uma discussão, inclusive, dentro da nossa sala de aula, né, e também com os docentes, a respeito, né, da linguagem que a gente deve abordar. Então, isso passa não como um projeto de extensão, mas é como se estivesse no DNA da instituição. Né? Então, eu acho isso extremamente significativo, porque acaba fazendo com que eu possa desenvolver projetos dentro do curso de comunicação que impacta outros cursos. E a mentalidade é que todo semestre a gente tenha essa discussão de equidade. E não é... Eu caí... Caiu, mas foi super rapidinho. Tudo bem. Que não passa só pela questão de gênero, mas por todas as questões que a gente discute. Então, a gente discute, por exemplo, violência. O meu aluno sai da periferia, ele tem que vir até a instituição e ele vai voltar. Se é um aluno que estuda à noite, ele vai ter um percurso. Como é esse percurso? O que a gente está vendo nesse aluno? Isso significa também melhorar o processo de aprendizagem desse aluno, entendendo que quando ele está bem inserido ou bem acolhido, ele pode se desenvolver melhor, ele vai se tornar um melhor cidadão e ele vai se tornar um melhor publicitário, porque essas questões a gente vai trazer em sala de aula. Neste momento, a gente está trabalhando o que a gente chama de universo inclusivo. E aí a gente trabalhou semestre passado todo com exposições, né? Então a gente teve todo o departamento, a disciplina de fotografia fazendo imagens e trabalhando as imagens, e fizemos uma exposição onde havia o máximo de representatividade a partir do olhar dos alunos. Então, com esse trabalho, por exemplo, a gente pôde identificar o que para ele está ressoando maior naquele momento, está ressoando com mais força. Né? Então, dentro da universidade, neste momento, a gente está trabalhando assim. A formação do quadro docente do curso de comunicação, especialmente publicidade, eu junto com a direção do campus, priorizamos também outras representatividades. Eu não sou a única. E olha que eu tenho os meus lindos cabelos brancos, eu sofro etarismo, né? E assim por diante. Então, a partir do momento em que você promove o respeito às diferenças e o ato de ouvir, e inclui isso no processo de aprendizagem, é que está fazendo com que eu tenha hoje resultados importantes. Então, hoje eu tenho
eu tenho um grande que eu estou pouco enquadrada aqui, está me incomodando. Por isso que eu estou mexendo aqui um pouquinho no celular. Então, eu tenho, por exemplo, uma quantidade de alunos estagiando em áreas estratégicas de empresas, porque esta mentalidade é uma mentalidade que já começa desde o primeiro período. Né? Então, quando a gente fala de uma coordenação, a gente fala também de um branding, né? Que no nosso caso, em função das dificuldades que os nossos alunos precisam passar para estar num curso de comunicação, é que a gente faz de tudo para que ele tenha uma experiência boa no processo de aprendizagem. E esse foi um projeto que a gente fez no semestre passado. Sensacional, nossa, professora, muito incrível, parabéns. Gente, eu não sei nem falar dos projetos que vocês estão aqui contando. Eu vou passar a palavra para a Vani para a gente encerrar esse bloco, né, de vocês contando um pouquinho da trajetória, do que vocês estão construindo. Vani, vou deixar contigo, mas assim, já estou, lindo, incrível. É até difícil falar depois de tantos projetos bacanosos, assim, que as pessoas vão trazendo, mas é interessante que a gente vê que esses nossos projetos ao longo da universidade cada vez mais oferecendo essa universidade que há tanto tempo foi negado, né? Tanto para as mulheres quanto para as pretas, principalmente para as mulheres pretas, para os periféricos, né? Quando a professora Kátia estava falando que ela tem uma realidade de alunos que vêm de longe, de periferia. A gente aqui na Facom também tem bastante essa realidade. A gente fez, analisando um pouco os alunos que estavam chegando com essa pandemia, a gente começou a ficar muito feliz que a gente viu que a universidade começou a se empretecer mais. E isso foi algo muito surpreendente para a gente, né? As pessoas queriam sair de casa, as pessoas começaram a encontrar aqui por alguns projetos de cota, né, alguns ProUnis, eles começaram a chegar. Eu acho que pela localização aqui da Fapcom, esses alunos têm uma facilidade um pouco maior de transporte público para poder conseguir chegar aqui numa área um pouco mais central. E o interessante é que a gente começou a sentir a necessidade, principalmente aqui na extensão, de acolher esses alunos de forma que eles não se sentissem um peixe fora d'água, né, de estar numa região central, mais de São Paulo, e vindo de pontos tão distantes daqui da região de São Paulo. Então, a gente começou a inserir aqui na atividades culturais, mas atividades culturais que falem da nossa cultura preta, afrodescendente. Então, a gente teve um encontro no semestre passado de ballroom aqui, que foi uma coisa, assim, muito incrível, numa universidade católica, né, que é regida por padres, por homens, então, de acolhida. Então, a gente viu toda a universidade vibrando junto com essa diversidade. Então, o nosso projeto aqui de extensão principal tem sido de acolhida. Eu tenho um grupo de iniciação científica que a gente revê matérias, por exemplo, eu sou jornalista, a gente revê matérias que são produzidas num aspecto muito branco, né, um aspecto muito europeu, um aspecto do centro para as periferias, e a gente está reescrevendo essas matérias das periferias para o centro. E as alunas mulheres estão falando sobre rima, rodas de rima, estão falando sobre esporte, estão se colocando como protagonistas, né, dessas ações. Então, a gente utiliza um conceito de uma querida professora, que é da Academia da Medina, de relação de signo. Então, a gente tem distribuído afeto aqui na universidade. A nossa proposta é comunicar com afeto, ter os nossos processos de comunicação com afeto, e esse afeto está vindo principalmente de acolhida. Então, nossos projetos, tanto de iniciação científica, como os nossos projetos culturais, como o nosso projeto de extensão, que é tocado pelo Isocan, que é o primeiro coletivo preto que nós temos aqui da instituição. Eles se reúnem todas as semanas, e principalmente para ouvir, né? A gente já teve caso de racismo aqui na região da Vila Mariana, de uma aluna que foi atacada por um morador, porque falou que aqui não era lugar de preto, e os alunos que acolheram ela. E essa acolhida foi, claro, numa instância também criminal, que a gente não deixou de fazer essa instância, mas de uma acolhida de toda a universidade, de acolher essa aluna e de deixar os pais tranquilos, falar que aqui eles seriam cuidados, aqui eles seriam observados, e aqui é um espaço deles, né? Então, a gente tem trabalhado, a nossa universidade é relativamente nova, a gente tem 18 anos,
Então, a gente cresce junto com a necessidade e com a acolhida. Eu, como uma professora preta, também fui acolhida de uma forma glamourosa aqui, e a cada vez que eu passo pelos corredores, eu vejo os alunos terem uma admiração porque os corpos pretos estão ocupando esse espaço, né? Então, a gente fortalece esse discurso, e a gente fortalece não só com o discurso, mas com a ação de acolhida, de sentimento e principalmente de afeto. Nossa, fantástico, Vani, fantástico. Queria, gente, falar que é simplesmente incrível o trabalho que todas vocês estão realizando. E eu queria passar a palavra para a Lina. Lina, temos perguntas, né, Lina? Vou deixar contigo. Então, Carol, com esse monte de prática que a gente ouviu aqui, dá até para vontade de a gente editar um livro para deixar registrado que as mulheres estão fazendo coisas extremamente incríveis para as mudanças que a gente precisa. Mas vamos lá, minhas queridas, vamos falar sobre o resultado do último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, que o Ministério da Educação e Cultura realiza. A cada ano tem um ciclo de cursos que são avaliados, a gente está com o resultado de 2022, e nele indicou que há uma predominância entre estudantes de mulheres, representa 59,6% do número de alunos que concluíram o ensino superior em 2022, sendo que 52% delas são mulheres e 67% são solteiras. Apesar de a gente não ter o resultado, né, desse cenário relacionado ao curso de publicidade nessa avaliação, vocês percebem que houve uma maior presença de mulheres dentro das instituições de vocês, na sala de aula? E com a experiência durante a formação acadêmica, como você acha que podemos ajudar essas mulheres a superar os desafios dentro do mercado de trabalho? E para começar, eu quero saber, né, eu fiquei muito curiosa aí, Kátia, de saber que a tua instituição foi formada por uma reitora. Então, você não quer começar contando para a gente se temos mais mulheres aí e como é que você vê que a formação pode estar mudando? Então, gente, eu não sei se eu caí, mas tudo ficou escuro aqui para mim. Então, eu queria te pedir para repetir a pergunta. Eu consegui ouvir até o momento assim, fiquei curiosa, né? Aí, com relação ao que você falou, Kátia, aí ficou tudo sem eu conseguir te ouvir. O Alê depois edita. Acho que é tranquilo. Tudo certo. Percebeu se teve também um aumento de mulheres na tua instituição, nos cursos de comunicação, no caso de publicidade. E como você vê que a experiência durante a formação acadêmica pode ajudar essas mulheres a superar os desafios no mercado? Então, sim, hoje a maioria das estudantes do curso de comunicação são mulheres. E nós temos aí, eu observo um comportamento muito interessante, que elas se tornam líderes. Se elas estão num grupo onde tem meninos, né, eu vou chamar de meninos no sentido, né, não da idade, mas sim da forma carinhosa de fazer uma classificação de gênero, elas se tornam líderes. Eu acho que muito por conta da luta que elas têm no cotidiano e nas discussões que a gente tem dentro do ambiente acadêmico. Porque essa mulher precisa entender que ela tem uma cidadania e que a comunicação, ela é a profissão de todas as outras. Você é um médico ou uma médica, por exemplo, você precisa de alguém da comunicação. Tanto no sentido de ser empreendedor e do negócio, quanto também no sentido de saber a relação de comunicação que existe com quem te ouve. Costumo dizer aqui que você é responsável, sim, por aquilo que a pessoa entende quando você fala. Então, eu acho que, sim, o meu curso tem muitas mulheres, também muita gente que se autodenomina, né, homoafetiva, e a gente também observa que são pessoas que já vêm com esse perfil de luta, né, em função do que provavelmente tem de cotidiano. E o que a gente faz é estimular, né? Profissionalmente falando, claro que a gente promove o conteúdo e as discussões.
A gente tem um projeto aqui que é a agência experimental, que é a Comunica Universo, né, e se trabalha muito ligado à questão da extensão, em que predominantemente as pessoas que participam são mulheres. Né? E quando eu falo mulheres, eu não estou falando de uma pessoa que tem 17 anos, 18 anos, eu estou falando de uma pessoa que já tem 22, 23 e muitas vezes já tem filhos. Tá bom? Responde a sua pergunta? Claro! E aí a gente vai aproveitar e trazer a Juliana até para complementar com relação a essa experiência na liderança que a Kátia está falando. Tá, tem mais mulheres, que eu imagino que o teu também esteja com mais mulheres, corrija se estiver errada, mas você acha que teve algum impacto de como trabalhar esse lugar da liderança com as suas alunas? Olha, Lina, eu acho que, assim, nos últimos anos a gente teve algumas movimentações interessantes, né, no nosso campo, assim, pensando na publicidade, mercado e academia, e eu acho que no início dessa discussão, assim, a gente tinha mais demarcados esses lugares, né, as meninas para o atendimento e planejamento, os meninos para a criação. E isso, né, se a gente for olhar os dados, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha 90% de homens na criação publicitária. Hoje a gente tem, nos últimos 6 anos, né, esse número foi se modificando um pouco, hoje a gente tem em torno de 26% de mulheres na criação publicitária, mas isso ainda é muito pouco, né, e assim, pela atuação fortíssima, né, de mulheres no mercado, assim, né, que se dedicaram a olhar para isso, ver esse como um problema efetivamente nosso, né? E tem um outro dado que eu gosto sempre de ressaltar quando a gente pensa na questão da presença das mulheres na publicidade e das questões, principalmente da formação de liderança, que a gente tem um dado da pesquisa do Grupo de Planejamento de São Paulo, que revelou, né, a pesquisa desenvolvida pela Ana Cortá e pelo Ken Fujioka, revelou que 90% das pessoas já sofreram assédio dentro das agências. Então, é difícil a gente pensar, né, como que a gente chega no mercado de trabalho e como que as pessoas aguentam ficar no mercado de trabalho, né, e além disso, aguentam se tornar uma liderança nesse mercado. Então, muitas vezes, assim, a gente acaba entendendo que há um jeito de se tornar liderança e é um jeito que nos foi apresentado, né, baseado em marcas, assim, bastante masculinas, né, do que é o entendimento do que é ser uma liderança. E eu acho que o que a gente tem que fazer hoje em sala de aula, o que eu procuro fazer aqui com 50, é construir e entender junto com as estudantes que existem outras formas de liderança, né, que não são as lideranças que a gente entende que estão baseadas na opressão, na violência, né, e um modo diferente de se tornar líder, que é baseado no entendimento da diversidade, da importância da diversidade, da coletividade, e do quanto isso é definitivamente importante para a criação publicitária, né? Criação publicitária é pensamento divergente, né? São as coisas que a gente se complementa umas às outras, é por isso que essa mesa tá assim, né, tão maravilhosa, com essa troca com pessoas incríveis que estão aqui, mas a criação publicitária vem disso, né? Não é do hegemônico, não é do homogêneo, é do heterogêneo que vem a criatividade. Então, entender que a força da criatividade vem desse lugar, que é do coletivo e que é das diferenças. Mas essa é uma construção, né? Não é simples, isso não está dado, que a liderança deve ser pensada de uma outra forma. Então, acho que esse é um dos nossos papéis dentro da universidade, né? Refazer o entendimento do que é ser uma liderança, principalmente na área da criação, né? Ou na comunicação como um todo. Professora, tem uma pergunta aqui que eu acho que casa muito com o que você trouxe agora nessa sua fala, mas antes eu queria saber se tem alguém mais gostaria de contribuir para essa outra pergunta da Lina, ou se a gente pode seguir. Eu queria dar uma contribuição, posso? Claro, por favor. Adorei ouvir a fala tanto da Kátia quanto da Juliana, verdadeiramente
ouvintes, eu estou me sentindo inspirada, né? Então, espero que vocês gostem também. E eu acho que, acrescentando, né, ao que elas falaram, que já são trabalhos maravilhosos que elas estão desenvolvendo, é a gente pensar em equidade de gênero e de romper também com a binaridade de gênero, né? A gente não fala só hoje de homens e mulheres. Nós temos pessoas trans, e dentro do espectro trans a gente tem muitas variações, a gente tem as pessoas não binárias, e essa é uma discussão embrionária ainda, não só na comunicação, como na maioria dos campos, porque isso faz com que a gente necessite repensar, né, na estrutura social, o que é a binaridade de gênero, romper com essas estruturas e, principalmente, o nosso papel como profissionais da comunicação, como publicitários, ético e social dentro desse processo. Então, eu acho que é uma coisa que é importante avançar, e aliado, né, ao que Juliana e Kátia falaram, de trabalhar as competências, especialmente, né, nas pessoas que não são do gênero masculino, que já estão aí dentro da pirâmide de privilégios, né, sociais que a gente elenca como sociedade, as competências de negociação, como Juliana falou, de liderança, de estratégia, porque a gente acaba sendo criado para estar retraído nesse lugar. E muitas vezes eu já ouvi de tantos recrutadores e de profissionais de RH o quanto que, às vezes, uma pessoa que ela é mulher, que ela é não binária, ela não consegue negociar salário, por exemplo, em prol da equidade, porque ela não é usada, por exemplo, numa proposta, porque nós somos ensinadas, e aqui todas nós, eu imagino que sim, dentro dessa estrutura, a não termos essa ousadia. Então, eu acho que também é nosso papel como professoras dentro de sala de aula, e desfazendo esses laços. É claro que é uma construção, né? Ninguém em uma disciplina desfaz uma estrutura social, mas a gente vai lançando aí as provocações e principalmente o pensamento crítico diante dessas questões que muitas vezes nem passam pela cabeça dos estudantes e das estudantes. Então, pequena contribuição, obrigada, gente. A gente que agradece, Larissa. E aí, então, assim, eu queria perguntar para vocês... assim, quais são hoje, então, o que a gente pode dizer, quais são os principais obstáculos que as mulheres enfrentam ao ingressar ao mercado de comunicação para construir sua carreira, né? Acho que tem alguns que a gente pensa, assim, já vem nós mulheres, né? Já vem várias, acho que na ponta da língua, né? Quais são esses obstáculos, mas eu queria ouvir de vocês. Eu vou passar a palavra para a Vani falou que vocês, né? Está desenvolvendo, assim, desenvolvendo uma série de projetos e tudo mais, e, assim, queria que você contasse, assim, falasse um pouco para a gente o que você identifica, né, como desafios para nós mulheres no mercado. Eu acho que o primeiro rompimento que a gente tem hoje é de uma obrigatoriedade da gente ser mãe, né? Então, a gente ainda tem muito desses recrutadores e de ações que ainda tem uma série de ações, porque nós temos uma obrigatoriedade de ser mãe, de assumir uma maternidade e de assumir uma casa, por exemplo. Então, ainda há esse primeiro rompimento de haver essa liberdade para a mulher, dela não querer ser mãe, dela não querer ter filhos, dela não querer ter filhos biológicos, ela não querer ter criança, né? Então, eu vejo que hoje, dentro do nosso mercado, né, que a Larissa ainda falou muito bem da não binariedade, da gente pensar, né, que essa diversidade de mulheres que estão no mercado, que a comunicação acolhe, né, todas as profissões de comunicação são espaços perfeitos para essa criatividade que a professora Juliana estava falando, e essa criatividade ela vem das diversas formas viventes que a gente tem, né, e tentar encaixar a gente ainda num processo da roupinha correta, da casa correta, da forma de vida correta. Ah, que pena, você não tem filho, você tem algum problema? Então, eu acho que é o principal desafio, e principalmente, né, a gente está vendo as universidades enchendo de mulheres, e eu tenho notado alguma diferença também, que são mulheres, algumas com filho, mas é minoria com filho, né? Tudo bem que a gente tem idades muito jovens, né? Que às vezes isso é muito preocupante também, a gente só recebeu os jovens na faculdade, a gente quer receber todas as idades, a gente quer que as pessoas voltem para a universidade, as pessoas que não tiveram oportunidade antes, que voltem para fazer os cursos dos sonhos, porque a gente ainda sofre um outro preconceito, né? Que é uma profissão ainda muito artística, que é uma profissão ainda muito bom vivant. Então, da gente quebrar esse estigma, né, o tempo inteiro, né, que
o médico produz, o médico faz e a gente é criativo, né? Como um demérito do nosso processo de criatividade, do nosso processo de trabalhar escrevendo. Eu acho muito interessante que antes eram muito os homens que eu via, né, desenhando em sala de aula, né? Que a gente tem a realidade nos cursos de comunicação, dos alunos nos assistirem, né, participar das aulas enquanto desenham. E hoje eu já vejo as mulheres desenhando muito forte também no meio das aulas. Então, eu acho que elas vão conquistando esse espaço em pequenas vitórias, em pequenas ações, né, seja do artístico, seja do criativo, seja do se libertar de algumas amarras de classificações. Eu sei que os homens também enfrentam algumas dessas ações, principalmente, né, da questão de gênero, né, da questão de sexualidade, mas eu acho que as mulheres ainda têm muito rompante, porque essas ações elas ainda são muito fetiches, né? A gente ainda serve muito como fetiche para esses homens. E esse fetiche, ele aplica muito também na questão da criatividade, na questão da comunicação, a gente se vestir de forma mais livre, das agências e dos bastidores nos aceitarem dessa forma. Então, eu vejo que a gente tem alguns degraus que a gente ainda está subindo, mas eu posso ser muito romântica nessa questão de pensar que a gente está enfrentando isso de uma forma bem impactante, bem efêmero, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, né, vocês estão me vendo só parte de mim, eu sou uma mulher que só usa o vestido, e muitas pessoas vêm me questionar, falam assim, é tão lindo para mulher, né, usar vestido. Eu falei, não, mas... eu fui tolhida uma vez de usar calça jeans, né, porque disseram que a minha bunda era muito bonita e era a melhor parte da minha aula. Então eu uso vestido hoje porque uma vez me foi impedido de usar uma calça jeans dando aula, né? Então a gente vê que essas meninas ainda enfrentam isso, né? Ainda enfrentam essa ação. Então, acho que esses rompimentos, eu sou uma mulher preta que não tenho filhos, então eu vou enfrentando e os alunos vão se identificando, eles vão criando coragem nessas repetições. Então, a gente não muda em sala de aula, mas eu acho que a gente contamina esses alunos nessas ações. Teve uma vez que eu estava numa palestra... Oi. Não, desculpa, pode seguir, Vani. Tá, eu estava numa palestra e tinha uma profissional de uma grande empresa que ela falava da facilidade que foi para ela poder chegar ao cargo, né? Porque ela ficava o dia inteiro na universidade, e que não é uma realidade dos meus alunos. Os meus alunos vêm do trampo, né? Eles vêm direto do trampo e chegam atrasados, etc. e tal. E essa aluna preta periférica, ela levantou e falou assim: tá, mas e pra gente? E uma esperança pra gente que não é branca, de que ou tem filho ou de que não tem filho? Como que é pra gente, preta, vir e assumir o seu posto? Aí a pessoa respondeu assim: eu tenho até um estagiário preto, que ele é de inclusivo, né? Então ela falou assim, eu vou embora. Eu abracei essa aluna e falei assim: olha, eu tô aqui para poder te dar uma esperança de que a gente juntas, que ninguém solta a mão de ninguém, e a gente vai caminhando e a gente vai fortalecendo a nossa causa, né? A gente vai junto com essas manas, a gente vai para os pontos de ônibus para elas poderem não ser agredidas, a gente vai defender a mana que foi acuada por ela ser preta. Então, eu acho que as universidades têm exercido esse papel, eu acho que a comunicação tem podido exercer esse papel. A gente teve recentemente uma novela com protagonistas pretas lindas, então os alunos falam sobre isso e veem como que o seu lugar é assegurado, de uma forma dolorosa, é claro, mas nos é assegurado e a gente vai lutando junto, né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, esses desafios para as mulheres são mais fortes, mais preeminentes. Mas você sabe, Vani, você falando, e acho que toda a conversa que a gente está tendo aqui está me fazendo muito lembrar dos meus tempos de universidade, né? E que já fazem um bom tempo, assim, né? Eu estudei entre 2004 e 2008, né? Que foi quando eu fiz jornalismo. E eu acho que, assim, é uma fase que a gente está muito sensível, porque, primeiro é isso, a gente sai da escola e entra na universidade. Você tem um universo ali na sua frente que é já tem aquela pressão do tipo, o que você está fazendo aqui vai definir a sua vida, né? Então, você fica muito insegura, né, nesse momento. E eu lembro claramente, né, eu estudei jornalismo, e eu lembro claramente de ouvir muito uma fala
mas assim, de um jeito, de um tom bem depreciativo, de que assim, que nem a turma de jornalismo realmente tinha muita mulher, né? E que assim, não, mas é isso mesmo, né? Porque esses cursos de comunicação são ótimos para mulheres, né? Porque os homens estão nas exatas, né? Mas assim, mas num tom do tipo, como se a comunicação fosse menos, a ciência da comunicação fosse menos importante do que uma ciência exata, do que a matemática, né? E aí, ao longo da minha carreira, eu fiz uma transição, eu continuo atuando com comunicação, mas eu fiz uma transição para a área de dados. E eu nunca vou esquecer da minha insegurança no começo, quando eu comecei a ver dados, porque o negócio é que, assim, por mais que você vá se esclarecendo, tem algum lugar que fica esse registro, e eu lembro do pânico que eu tinha de abrir o Excel e olhar para um dado e ter que tomar uma decisão, porque eu vinha do jornalismo, né? Então, assim, acho que é muito complexo mesmo, assim, vocês estão contando e vem muito forte, né? Alguém mais queria falar alguma coisa do mercado? Eu tô vendo a Lari assim, dando aquelas... Assim, vamos... Acho que também a professora Kátia, ela também estava contando um pouco sobre as agências experimentais, né? Vocês desenvolvem um trabalho ou eu já estou trocando as pessoas? Gente, a nossa pauta que está muito aquecida. Mas, professora, quer compartilhar um pouquinho? Professora Kátia, muitas professoras. Não, então, a pauta está muito aquecida mesmo, né? Mas eu queria comentar uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte: a gente sempre trabalhou muito com a exceção. Aqui os nossos alunos, eles são as exceções. E eu tenho uma aluna que tem 52 anos e ela é uma pessoa ela é neurotípica. E ter essa pessoa neurotípica, né, no perfil foi muito difícil no início, mas depois se tornou um grande aprendizado. Porque a gente percebeu o acompanhamento da família, a gente percebeu o acolhimento da turma, e eu estou trazendo essa pauta para cá porque quando a gente olha para essa pessoa, a gente pensa assim, como é que ela vai ser inserida no mercado de trabalho? Né? Que liderança essa pessoa pode exercer? Né? Então, isso faz com que a gente tenha uma reflexão. E uma reflexão que se estende para o ambiente acadêmico. E quando eu falo ambiente acadêmico, eu falo das nossas rodas de conversa, a gente fala dos grupos que a gente tem no Zap. E aí, para encerrar a minha fala, aqui a gente tem um projeto de extensão que acontece online, chamado Corujão da Poesia, Universo de Leitura, que já tem quase 14 anos. E convida-se as pessoas, né, quando é presencial, convida-se as pessoas para declamar poesias num determinado evento ou mostrar o seu talento, né, e quando ele é online, se dá também do mesmo jeito, só que a partir de uma outra tecnologia. E é o assessor de cultura que promove isso, que é o homem preto. E ele se autodeclara homoafetivo. Então, este profissional está conosco há muito mais tempo do que o tempo do projeto. Então, é neste ambiente que a gente começa a se perguntar se eu tenho que realmente, assim, até onde eu tenho limites quanto professora para também ditar aquilo que a aluna tem que fazer ou não. Eu tenho que dar a ela subsídios para que ela possa desenvolver a sua análise crítica. Se você comentou que fez uma migração para a área de dados, continua sendo comunicação. Exatamente. Só que, né, o mercado não tem, assim, não é que o mercado não enxerga, né? O mercado enxerga, mas às vezes eu acho que rola, como está muito na mão de homens, né? Agora menos, mas quando eu fiz esse processo estava muito na mão de homens, eu acho que até é feito de um jeito do tipo assim, a linguagem que se usa, a maneira que se coloca a questão dos dados, pelo menos ali na época, mais, hoje menos, mas ainda um pouco, eu percebo que até uma coisa meio assim, do tipo, o jeito que se é feito é para você se sentir burra. Do tipo assim, não é para você, sabe? É muito complexo. Sim, e aí, o que a academia pode fazer por você?
mostrar que você pode, não só porque você é mulher, mas porque você desenvolveu a sua análise crítica muito própria. Então, por isso é que a gente aqui, e eu e as minhas colegas aqui, sabem, todos nós sabemos, precisa-se permanentemente continuar no processo de aprendizagem, porque assim a gente vai quebrando os paradigmas, mesmo que a gente tenha que usar a linguagem que eles usam, mas a gente usa para comunicá-lo. Eu tinha que ter te conhecido 15 anos atrás. Não, mas é muito bom te conhecer hoje. Mas isso que você está falando ia gerar um impacto tão grande na Carolina de 15 anos atrás, insegura, super insegura, num universo super masculino, e que não tinha saído da tecnologia e tinha vindo do jornalismo, sabe? Do tipo, nossa, uma fala dessa para você teria feito uma diferença extrema na minha vida ali naquela época. Já fez agora? Imagina 15 anos, né? Então... mas olha, e esteja preparada para as nossas colegas que estão nesse debate, com certeza, na inteligência artificial. Exato. Exatamente. Como você... como eu vou dizer para minha aluna preta, que sai de periferia, que é mãe e que está fazendo comunicação e que tem que justificar todo dia para a família por que ela está fazendo comunicação e não está fazendo uma outra área, da biomedicina, como por exemplo, né? Eu tenho que dizer para ela que ela pode, porque ela pode. E ela também pode transitar em outras carreiras. Total, né? É isso. Eu vou mandar mais uma pergunta. Eu queria saber como que a pesquisa acadêmica liderada por mulheres pode influenciar a narrativa e abordagens na comunicação. E eu queria que a Larissa falasse um pouquinho com a gente. Oi, bem, eu acho que é fundamental. Primeiro, porque a gente parte de outros pontos não hegemônicos. Por tudo que a gente conversou aqui, que as minhas colegas falaram, né? O loco social, né, o lugar de fala que a gente ocupa, muda não só a nossa forma de vivenciar o mundo, também a nossa prática acadêmica. Então, eu acho que, né, e importante, uma coisa que a gente está reforçando aqui, mas que eu vou explicitar mais uma vez, é que comunicação é ciência, tá? Para quem às vezes não esquece ou não entende bem, comunicação também é ciência, como todas as outras ciências. E o que eu acho muito curioso, né, e já indo para esse lugar do ponto de vista da pesquisa acadêmica a partir, né, de mulheres e tudo mais, é o quanto que a gente vê uma ascensão, né, de publicitárias comunicadoras dentro de sala de aula e o quanto isso não necessariamente se reverte no mercado de trabalho, né? Ou elas estão na base da pirâmide, mas elas dificilmente têm mais dificuldade de ascensão por causa, enfim, do sexismo, da misoginia dessas estruturas sociais. Só que quando a gente vai para a pesquisa acadêmica, minhas colegas me corrijam, a gente, na comunicação como ciência, a gente tem uma predominância de mulheres. Hoje são mulheres, a maioria, que estão produzindo conhecimento em comunicação e ainda bem formando, né, esses estudantes, essas estudantes, mulheres, homens, pessoas não binárias, travestis, enfim, todo o espectro de gênero que a gente tem. Então, eu acho que é um diferencial muito grande e a gente pode ter falas como hoje, inspiradoras como da Juliana, falando de outras formas de liderança, que vem muito do lugar que nós, mulheres, ocupamos na sociedade, né? Que são as políticas de cuidado, né? São lideranças que elas são tão eficazes, tão competentes quanto, só que partem de outros pontos de vista, não só para a produção de ciência, mas também no mercado de trabalho. Fui resumida, que quero também ouvir minhas colegas, mas eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que é um grande diferencial e isso é um trunfo nosso na comunicação, né? Sem contar que como nós mulheres, especialmente as mulheres negras, estamos na pirâmide social, como diz nossa querida Angela Davis, quanto mais a gente movimenta toda a estrutura com a gente. Então, eu acho que é inclusive um ato político o que a gente faz. Além de ciência, é uma intervenção político-social. Excelente, gente. Nossa, que papo. Eu vou deixar com a Lina. A Lina, ela
deu uma saidinha e voltou. Lina, vou deixar contigo a próxima pergunta. Gente, a gente tinha aqui, só para né, os nossos ouvintes também saberem, a gente tem um roteiro que a gente queria investigar, a gente queria saber muitas coisas desse grupo. A gente pode até, talvez, depois pensar numa parte 2 para esse podcast, porque eu acho que é um assunto que é super relevante e que pouco se traz para o mercado, né? Acho que é um espaço aqui que a gente tem que aproveitar e usar para isso, né? Mas, assim, a gente vai ter que ir para a nossa última pergunta, e eu vou deixar a palavra com a Lina. Lina, e aí depois a gente faz os encerramentos e tudo mais. Lina, eu vou deixar contigo. A gente poderia ficar 3 horas aqui falando, né? Que não seria suficiente, né? É verdade, eu podia até fazer dividir em 2 partes, né? Fazer que nem temporada de feriados. Mas já que não é possível, vamos aproveitar que a gente trabalha muito com a ideia de discursos, e nós temos um discurso do nosso tempo atual, que é falar de futuros, né? Tem marcas dizendo como será o futuro de todo mundo. Então nós, neste momento, seremos futurólogas também. E vamos, então, aqui entender e ter o direito, a poética, de dizer como que a gente vê o futuro em termos de diversidade, tanto no mercado como dentro do ambiente acadêmico. A Juliana, ela tem já uma experiência com o futuro, ela realizou, assim, em conjunto com outras universidades, exatamente essa vocação, uniu mercado e academia para falar sobre esse assunto. Mas e a Juliana? Como é que a Juliana anda fazendo futurologia com relação ao futuro da diversidade no mercado do ambiente acadêmico? Ai, Lina, obrigada pela pergunta. Eu sempre, quando eu começo a falar, hoje eu esqueci de dizer isso, mas eu começo a falar sempre dizendo assim, eu quero dizer em primeiro lugar que eu sou uma otimista, assim, em relação ao futuro, né? Eu acredito muito na transformação do nosso mercado, principalmente porque eu vejo o impacto das nossas atividades dentro de sala de aula, né? Então, quando a gente fala assim, a publicidade parece que é uma instância lá distante, mas não, eu falo isso em sala de aula sempre, a publicidade somos nós, né? Cada aluno, cada aluna que está dentro da minha sala de aula é a publicidade, assim como eu sou, assim como cada uma de vocês é, assim como essa instituição que a gente está aqui, né, no podcast da APP, é a publicidade. Então, nós temos muitas ferramentas de transformação, né, para o futuro. E, então, eu sou uma otimista, no entanto, né, a gente se depara assim com um entrave, que é um momento, a Maria Guimarães falou isso, uma das fundadoras da 65/10, num podcast que eu escutei, ela falou assim, tem um entrave que é um momento em que daqui a pouco alguém vai ter que sair do seu lugar, entende? Para que a gente, por exemplo, fale de equidade de gênero, daqui a pouco alguém vai ter que dizer assim, ok, eu vou ceder o meu lugar para uma pessoa diferente de mim. Porque senão a gente não vai ultrapassar essas barreiras, né? Se as pessoas que estão nos lugares de poder se mantiverem nesses lugares de poder, né, a toda força, a gente não vai ultrapassar essa barreira, por mais força que a gente faça, né? Então, para que a gente tenha efetivamente uma reversão desse cenário, em algum momento essas pessoas vão ter que dizer, eu cedo meu lugar. Então, aí é o grande problema, né? Mas enquanto a força depender da força que a gente possa fazer dentro da universidade, né, dentro das organizações, todo o meu otimismo para essa transformação do nosso mercado. Eu tenho 2 pontos só que eu queria falar com relação, é bem rapidinho, vou falar bem resumidamente, com relação a um apontamento da Larissa, que a gente discutiu muito aqui quando a gente foi dar o nome dos 50/50, né? As questões da desconstrução da binaridade, da ideia da binaridade, e a gente falou assim, não, o projeto teria que chamar 10, 10, 10, 10, 10, né, ou enfim, um número com muitas vírgulas, mas a gente falou assim, mas também a gente não consegue contemplar todas as questões, e então vamos começar dando foco na questão de gênero, né, esse é o nosso foco, mas a gente não desconsidera essa necessidade da desconstrução da ideia da binaridade, né. E aí o nosso foco nos últimos anos também tem sido tratar as questões étnico-raciais, e aí com isso eu quero fazer um link com a pergunta
né, sobre a pesquisa acadêmica, que foi a última pergunta, e eu quero dizer para vocês, assim, hoje eu enxergo, né, eu tenho uma participação na pós-graduação, que é talvez o que eu mais faça hoje, eu sou coordenadora do curso de pós-graduação aqui em Santa Maria, e quando eu olho para as pesquisas que eu oriento no mestrado e no doutorado, eu falo, uma pesquisa de mestrado e doutorado tem que estar amplamente conectada com o mercado de trabalho e tem que ter a função de mudar esse mercado, mudar a realidade, para melhor, obviamente. E aí hoje eu trabalho em parceria no 50 com uma doutoranda que faz aqui na UFSM, minha orientanda de doutorado, Carla Ernesto, e a Carla tem uma pesquisa que está falando diretamente sobre a presença das mulheres negras na publicidade e essa importância, né? E hoje a Carla está fazendo uma ponte muito interessante, que é de conectar os 50 ao grupo Publicitários Negros. Então, a gente tem, né, essa perspectiva, assim, de qual é a frente que a gente deve atuar agora nesse momento. E para esse ano, então, a nossa perspectiva, né, fechando e falando um pouquinho mais de futuro, a nossa perspectiva é atuar diretamente no que diz respeito às questões das mulheres pretas na publicidade, né? Então, a gente vai, eu e Carla, queria deixar o nome dela aqui, porque a pesquisa dela é muito relevante, então vocês vão acompanhar aí o desenvolvimento do doutorado da Carla Ernesto e a participação dela no 50-50. Muito obrigada pela oportunidade, gente, estou muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês, de rever a Lina, então obrigada por essa manhã pra gente, né, talvez para os ouvintes estejam em outro período, mas foi uma delícia estar aqui com vocês. Juliana, a gente que agradece. Eu sei que eu falei que era a última pergunta, editor, não me mate, mas eu queria fazer uma pergunta para a Lina. Eu acho que a Lina é uma pessoa super importante que nos uniu aqui, trouxe essas convidadas maravilhosas, e eu acho que a gente não pode ir embora sem ouvir um pouquinho da Lina. Lina, eu queria, assim, não está no roteiro, não me mate, mas eu queria que você encerrasse nosso bloco de perguntas. Eu vou te fazer a seguinte provocação, pergunta. Lina, qual que é o papel das universidades de comunicação na luta pela equidade de gênero? Olha que maldade, ela pegou o tema do... Bom, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Eu tenho aí a experiência de ter desenhado com pessoas incríveis vários projetos de cursos de publicidade. A gente está com o mais recente agora também, olhando outras formas de aprender, outras estruturas. E frente a tanta tecnologia, eu vejo que cada vez mais as universidades serão um espaço para as pessoas aprenderem a conviver entre si. É mais do que técnica, é realmente ser um lugar seguro onde nós podemos falar sobre as nossas fragilidades de alma. E eu, de novo, estou muito privilegiada no espaço que eu estou atualmente, em companhia com a Larissa, com outros professores, e desde que a gente se encontrou, a gente tem provocado muito isso de várias formas, ou na liderança, ou entender e contribuir e fazer a facilitação, acho que a palavra mais adequada é facilitação de todos os tipos de diversidade entre as pessoas, porque no final... aí eu vou puxar para o nosso lado de publicidade. A gente naturalmente é feito do coletivo em tudo, mas a gente tem que entender que nós não aprendemos isso, nós não estudamos isso, nós não paramos e sentamos para saber como comunica com o outro, como desperta o afeto, como acolhe, como é que eu faço a leitura das habilidades de pessoas que agora conseguem se entender como neurodivergentes e querem participar. Eu não sei fazer isso. Só que, para o futuro, eu gosto muito dessa expressão da gente fazer as narrativas do futuro, é uma habilidade essencial. Então, a gente está no momento oportuno da universidade ser este espaço dessas construções. E na área de publicidade, puxando a fala da Juliana, as nossos pesquisadores, as nossas pesquisadoras têm sido de uma revolução na entrega de metodologias, de perspectivas, de visões, de experimentos nesse lugar. Orgulhosamente a gente está aqui com pessoas que demonstraram isso, de quanto a gente está dedicando a experimentar, que sempre, eu acho que é um lugar que a gente deveria ter dentro da academia,
E eu estou vendo aqui pessoas que estão tendo a oportunidade de fazer esses experimentos acontecer e rapidamente a gente vai ver, eu não digo todas as mudanças no mercado, mas um hackeamento cada vez mais profundo das nossas estruturas, das nossas formas de fazer publicidade brasileira. E, Carol, não vou te deixar aí também sem essa... Olá! Sim, Vamos lá, porque eu acho que é uma mensagem aqui com relação aos nossos applications quando falam em diversidade. Da gente ter essa oportunidade de ter a nossa fala com relação a essa construção de futuro. E lembrando que nós estamos numa entidade de 80 anos e nós estamos na nos primeiros anos de uma mudança de uma implementação de uma diretoria de diversidade e inclusão e com uma vice-presidente mulher neste lugar também. Então, eu espero que uma entidade como essa, que a gente chegou aí mostrando muito trabalho, vê a diversidade no mercado e também no ambiente acadêmico. Olha, eu tenho muitas expectativas, né? Eu sou uma pessoa também que eu acho que eu sou. Quem me conhece mais, assim, sabe o quão eu sou otimista com tudo, assim, com a nossa área, com a vida, né? Todas as transições que eu fiz de carreira ali, me senti muito insegura, mas eu sempre tive dentro de mim assim, não, vai dar certo, né? Mas às vezes eu me pego um pouco pessimista, assim, também, né? Acho que às vezes a gente tem que voltar um pouco, colocar o pé no chão, né? Eu acho que, assim, Olha, que pergunta... Nossa, a Lina me colocou na fogueira aqui, né? Eu acho que, assim, dentro de mercado, que eu acho que é onde eu estou mais próxima hoje, eu acho que você tem um speech muito grande, né, da importância da diversidade, né, da inclusão. A gente vê muito hoje se falando do ESG. Assim, acho que a gente que está há algum tempo no mercado sempre se falou, né, assim, sempre não, né, mas de alguns anos para cá já se fala de diversidade, de meio ambiente, mas eu percebo que, assim, as pessoas, até quando surgiu o ESG, né, as iniciativas de ESG, mas isso aí já foi, isso aí não pega, né, e eu percebo que com a ESG, por vir, né, do mercado, muito forte no mercado financeiro, as empresas estão começando a prestar mais atenção nisso, né, porque são obrigadas, não porque querem mesmo fazer, né? Então, o que eu percebo, acho que ainda assim, tem muito no discurso, tem pouco na prática, né? Eu acho que o que me pega muito no mercado, o que me machuca mais é muito isso, né? Que, às vezes, tem, sim, contratações, você vê as mudanças, assim, acontecendo, mas elas param em um cargo, em um nível, né? Daquele nível para cima, ela não evolui, né? Então, eu acho que quando a Juliana fala, inclusive, sobre algumas pessoas terem que abrir mão, né, para que outras tenham acesso, eu acho que é exatamente isso que tem que acontecer, mas eu não sei até onde isso vai acontecer, isso me dói um pouco, assim, né? Então, o que eu tenho de expectativa é que, assim, acho que é um trabalho que a gente não pode parar nunca de fazer, acho que é a conversa que tem que sempre acontecer, por mais que incomode, eu acho que a gente tem que cutucar, fazer essa provocação sempre e agir, né? Agir para que a gente que vá conquistando espaços, lugares e abrindo portas para que essa mudança aconteça. Porque ainda percebo que é uma massa, não só no nosso mercado de comunicação e publicidade, mas acho que em muitos mercados ainda é uma massa que é dominada por pessoas que não são parecidas com a gente, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, continuar conversando, continuar agindo, e tem dias que, às vezes, eu tenho conversa com pessoas que eu falo que, às vezes, eu só queria acordar e trabalhar, né, do tipo, mas eu tenho que acordar e trabalhar e lutar por ser mulher, né, e que isso cansa, né, isso cansa muito, né, mas é isso, gente, a gente não pode deixar o cansaço derrubar, por mais difícil que seja, e tem que ir até o fim. Eu tô na briga, entendeu? E é isso. Bom, espero ter respondido. Muitíssimo. O futuro agradece.
Então, assim, gente, eu vou para os nossos encerramentos. Eu quero muito agradecer a participação de todas, agradecer especialmente a Lina, que conseguiu, né, que organizou, junto com o nosso Núcleo de Diversidade e Inclusão, esse grande encontro que aconteceu hoje, e agradecer todas as nossas professoras e doutoras que estão aqui com a gente. Mas antes de fechar, eu queria uma dica rápida, gente, que agora a gente já estourou o nosso tempo, assim, tipo, 2 linhas, que vocês indicassem leituras, ou vídeos, ou artigos, ou, né, canais, redes sociais, para que as pessoas continuem a se conectar com essa nossa pauta de hoje. Eu vou fazer aqui na ordem que está aqui na minha tela. Vou começar com a professora Juliana. Gente, a minha referência é bem hermética dentro da minha perspectiva do que eu estava falando, do projeto 5050. Eu vou indicar para vocês o livro do projeto. Deixa eu desviar da luz aqui. Esse aqui, Abrindo Portas pela Equidade de Gênero na Comunicação. É distribuição gratuita, então quem quiser pode me encontrar, ou encontrar o Instagram do projeto, que é 5050, e é só pedir pra gente. Essa é a minha referência, que tem toda a história do projeto, ao mesmo tempo também tem a sugestão de metodologias de trabalho para discutir a equidade de gênero dentro da universidade. Então, quem quiser implementar os 50 na sua universidade, é só ler o livrinho que está tudo aqui. Essa é a minha indicação e a minha referência. O livro é só me mandar o endereço que eu despacho para você. Eu vou te chamar depois no paralelo, eu quero. Tá. Lina... Também é Péssima Juliana, pode pedir por lá também, ou pelo e-mail. Beleza, eu vou pedir depois para você repetir seu Instagram para a gente, segura aí, vou passar a palavra agora para a Lina. Eu preciso divulgar, assim, o trabalho maravilhoso que a Thais Oliveira e junto com a Thais Silva fazem com o projeto Mestres Feitos do Instituto Sumaúma. Então, o objetivo é incluir cada vez mais pessoas negras na academia, para os programas de mestrado e doutorado, principalmente as mulheres, cada vez mais. Então, acompanha lá o Instituto Sumaúma, que logo vai ter a edição de 2024 e você encontra a gente lá. E quem estiver nos assistindo, mestres e doutores que estão sentindo no coração, que precisam também contribuir com o projeto, mentores sempre são muito bem-vindos. Obrigada, Lina. Agora vou passar para a professora Kátia. Que pergunta difícil para um professor, que é indicação. Eu costumo dizer o seguinte para todo mundo: olha, para você superar, você tem que conhecer. Então, eu sempre mando meus alunos lerem um livro antigo chamado Por que os Homens Jogam e as Mulheres Compram Sapatos. É uma pesquisa dentro do âmbito da sociobiologia. Então, para a gente poder conhecer e superar, tá? E olhar criticamente um seriado chamado Mad Men. É necessário que se entenda e que se faça essa reflexão. Então, quando eu olho para o passado, eu posso construir um outro futuro a partir do meu presente. Então, são as 2 dicas que eu vou deixar aqui e que eu tenho certeza que vão fazer com que você se pergunte. E quando a gente aprende a perguntar, a gente aprende a dominar a inteligência artificial. Então, análise crítica, tá bom? Gente, amei estar aqui. Obrigada, professora. Obrigada. Nossa, eu estou emocionada de estar com vocês aqui. Muito, muito mesmo, assim. Eu vou passar a palavra para a Larissa. Gente, também quero agradecer, que maravilha, eu acho que a gente poderia marcar um encontro de 3 horas, tá? Ouvintes, não precisa ser um pódio de 3 horas, mas para a gente poder trocar mais, né? Como indicação, eu indico, né, o meu projeto com a minha parceira Lucas Castro, que é o Projeto AT, Artes, Tecnologias e Redes Sociais, que tensiona algumas dessas questões relacionadas à inteligência artificial, à produção artística nas redes sociais. Como a gente falou muito de futuro hoje, eu acho que é imperdível a gente ler O Futuro Ancestral, do Ayrton Krenak, né? Já que nós estamos com tudo aí na mão. E como hoje a gente falou muito de amor também, não podia deixar de indicar. Esse livro é maravilhoso. Tudo sobre o amor, novas perspectivas, da nossa maravilhosa, que ancestralizou também em 2021, Bell Hooks. Acho que a leitura obrigatória para todos. Então, muito bom estar com vocês, queridas. Muito obrigada pela troca generosa e afetuosa. Foi um prazer.
Obrigada a você, Lari. Eu vou passar para a Vani. Oi. Então eu vou, já que está todo mundo indicando algumas coisas que têm a ver com a vida, com afeto, eu vou trazer mais um para a parte de técnica, que é o signo da relação, da professora Cremilda Medina, que discute um pouco as nossas relações de fazer comunicação, né? A partir do ponto de vista de quem, de como. Então é sempre interessante a gente pensar relações técnicas do que está sendo feito de comunicação e se realmente está se fazendo comunicação. Putz, perfeita. Perfeita, Vani. E eu também quero indicar, gente. Eu sei que eu sou a apresentadora, mas eu também quero indicar. Eu gosto muito de um compilado, de uma série de livros que a Heloísa Buarque de Holanda organizou. E tem um especial, né? Acho que, se não me engano, são 3 livros, eu tenho 2 desses 3, e tem um especial. O outro que eu tenho, que eu acho muito bom também, eu indico, que fala sobre feminismo decolonial, né? E o segundo esse que eu quero trazer é o pensamento feminista brasileiro, formação e contexto, deixei até aqui separado. Ela organiza, assim, uma série de artigos de mulheres, né? Com, enfim, várias perspectivas, mas dentro do que ela diz aqui, feminismo brasileiro. E tem um capítulo especial que eu separei, porque eu acho que tem a ver com o nosso debate aqui hoje, que é um capítulo escrito pela Albertina de Oliveira Costa, Carmen Barroso e Cíntia Sarti, que o título é Pesquisa sobre a Mulher no Brasil, do limbo ao gueto, né, uma provocação, e fala sobre como até hoje, ele faz um mapeamento desse artigo, desde os anos 70 até hoje, como é baixo o número de pesquisas sobre mulheres na academia, né, então, desde de doutorado, de mestrado, como ainda é um objeto de pesquisa ainda pequeno, perto do que está sendo produzido na academia. Então, essa é a minha indicação, que eu separei especialmente para o programa de hoje. E, gente, agora sim, estourei de mão, estouramos muito. Me perdoem, audiência, me perdoem, editor. Acabar. As arrobas de vocês. Vani, como que a gente te encontra? @BarreirosVaniele, vocês me encontram ali, eu publico um pouquinho da minha vivência acadêmica, de cachorreira, gateira e feminista. Obrigada, Vani, já quero aproveitar e agradecer, obrigada pela sua participação. Professora Juliana, onde te encontramos? Onde a gente te encontra? Pode me encontrar no Instagram, é @petermanjuliana. Obrigada, professora, também, pelo seu tempo, por participar aqui com a gente. Professora Kátia. Não te escutamos. Vou passar para a Larissa. Larissa, onde é que a gente te encontra? Vocês me encontram no @LarissaCS Macedo no Instagram, no @Projeto AT no Instagram também, e Larissa Macedo com chapeuzinho no LinkedIn, gente. Muito obrigada também, Lari. Professora Kátia, escreve aqui para mim as suas arrobas que eu passo aqui para nosso pessoal, porque a professora teve um probleminha no áudio. Ou voltou? Não voltou. Se quiser escrever aqui na nossa janela, eu passo para o pessoal e passar para a Lina. Oi. Bom, você me encontra no Instagram, linamoreira.a, ou Lina Moreira no LinkedIn também. Muito bom, gente. Só estou esperando aqui a professora Kátia passar as arrobas dela e aí a gente já encerra. Mas foi muito boa a conversa. Quero agradecer a todas que estiveram aqui, que disponibilizaram essa janela aqui de tempo, porque eu sei que as agendas são muito apertadas. Aqui, ó, a Kátia, a Kátia Falcão, sem acentos, né? No Insta. Gente, muito obrigada. Obrigada, audiência. Obrigada a todo mundo. Obrigada à produção. Obrigada, Compasso Colab, por viabilizar nosso podcast. Obrigada, PP. Beijo imenso. E até semana que vem, pessoal. Beijos.